Olá, eu sou Ederson Castro. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo, tirar algumas dúvidas, explicar o momento que a gente está da anistia, o que aconteceu até agora, quais as maiores dúvidas que talvez a gente não conseguiu responder nos vídeos anteriores, né? Apesar da gente ter muito retorno, a gente teve vários feedbacks, gostaria de agradecer o engajamento de vocês. A gente fez para isso mesmo, esses vídeos para informar vocês e que para vocês possam aproveitar esse benefício da anistia com segurança. Porque nem sempre a anistia é uma boa. Às vezes você pode ter uma outorga onerosa que é super cara, né? Nesse tempo todo, desde que a gente gravou os vídeos, eu já tenho inclusive o projeto aprovado, vou mostrar para vocês depois. Então eu já consegui aprovar a anistia antes de acabar, a gente ainda tem 23 dias dos 90 dias de anistia. Mas em primeiro lugar eu gostaria de tirar algumas dúvidas que foram surgindo depois e também que foi se resolvendo, vamos dizer assim, depois que a lei já entrou em vigor. Essa lei de anistia, diferente das outras, ela deixou margem em alguns pontos, então a gente teve que ir descobrindo como o sistema funciona, descobrindo como certos pontos que não ficaram tão claros, como eles estão funcionando. Então o primeiro item que eu marquei aqui, né, eu tô com auxílio de duas telas aqui, esse aqui é o portal que a gente criou, não sei se todo mundo acessou, ele é o mesmo, fala um pouco mais da gente. Vou deixar o link aí na descrição depois. Ele é o mesmo, ele contém os mesmos vídeos da playlist do YouTube, mas ele fala um pouco mais sobre a gente, tem uma FAQ aqui no final, né? As perguntas mais comuns, e a gente fez com a intenção de ajudar também. Vamos para a parte de dúvida, né? Primeiro item que estão perguntando muito para a gente se por acaso, então vamos lá, eu tenho um imóvel, a pessoa me pergunta sempre, eu preciso regularizar, né? Eu preciso entrar na anistia, sendo que eu tenho um imóvel de 200 metros quadrados, por exemplo, e eu já pago IPTU por isso, né? Então, gente, é o seguinte, são duas coisas totalmente diferentes. Estar regular é você ter a planta do seu imóvel aprovada na prefeitura, carimbada pelo engenheiro, dizendo que aquela estrutura pagou os impostos, foi avaliada por um profissional. Porque o que acontece é o pessoal vai lá, constrói sem esse acompanhamento, né, do responsável técnico, no caso o engenheiro ou arquiteto, e a prefeitura do lado dela não sabe se aquele imóvel é seguro ou não, ela não sabe se ele seguiu as normas de construção, os padrões de construção, se ele é seguro, se a estrutura foi calculada. Então a anistia ela serve para isso, para esse engenheiro ir lá, fazer uma vistoria, levantar toda essa construção, identificar o que era área computável, área não computável, calcular as taxas e deixar ele kit com uma planta aprovada e o habite na prefeitura. Acontece que a prefeitura ela cobra imposto, né? Como o governo municipal, governo federal, governo estadual, todos os entes do governo em si, ele cobra imposto da gente. O IPTU, e o IPTU é um desses impostos. E que a prefeitura não deixa de cobrar porque você não fez a obra com planta. Afinal, imagina como seria fácil, né, pra gente. Se eu faço a obra e não dou entrada na planta, eu não pago IPTU. Então, de tempo em tempo, a prefeitura usa um sistema via satélite que chama mapa digital e ela estima essa área. Então, essa área que você tem, por exemplo, eu tenho 200 e na minha planta diz que eu tenho 200. Não necessariamente esses 200 é a área real e nem quer dizer que por você já pagar por 200, quer dizer que esse imóvel está regular. Na verdade, o que acontece independente de você ter aprovado a planta ou não, a prefeitura está te cobrando esse imposto. Então, gente, respondendo então essa primeira questão, não. Estar pagando IPTU por uma área maior do que tinha antes de uma planta anterior ou por uma área maior do que já foi antes porque a prefeitura atualizou, não quer dizer que você está irregular. Perdão, regular. Quer dizer apenas que independente de você ter aprovado a planta ou não, ela vai lá cobrar o imposto de você. Então é necessário pedir para um profissional ou diretamente no site da prefeitura emitir lá um histórico, um SED, né, um certificado, um histórico na verdade, da edificação para saber se ela está ou não regular. É isso que vai dizer se você precisa ou não se regularizar. O segundo ponto muita gente pergunta se pode se regularizar sozinho. Na verdade, todos os procedimentos que não sejam automáticos, ou seja, o declaratório e o comum, necessariamente você precisa de um responsável técnico para dar entrada no processo. Então lá no sistema, quando você vai elencar quem são os envolvidos no processo de regularização, você junta documento planta, né? A matrícula do imóvel, as medidas, área construída, cálculo de outorga onerosa. Você também precisa dizer quem são os proprietários e quem é o responsável técnico. Então, a não ser que o seu procedimento seja o automático, que vai acontecer automaticamente sem necessidade de fazer um cadastro em sistema ou pagar taxa, sim, você necessariamente é obrigado, vamos dizer assim, há necessidade
de você entrar com esse responsável técnico. Por quê? É ele que vai avaliar e avalizar, vai dar garantia para a prefeitura de que todas aquelas informações que estão inseridas, independente de por quem seja, pelo proprietário, pelo procurador, pelo possuidor e até pelo responsável técnico, aquelas informações são verdadeiras e têm embasamento técnico. Então, sim, se o seu procedimento cair no declaratório no comum, é necessário. Lembrando que não é só porque você tem a área construída já atualizada no IPTU de 2014, tá? E era isento em 2014, não quer dizer que você vai ser automático, tá? Esse é um ponto que não estava aqui nas dúvidas, mas eu vou frisar. Pelo seguinte, existem casos que você precisa de anuência, que você precisa pagar outorga, que passa de mais de uma zona de uso no lote, entre outros fatores técnicos que precisa ser analisado, e que, se for o caso, você já perde vamos dizer assim, o status de regularização automática. Então, necessariamente, você vai precisar pagar a taxa, contratar um engenheiro, fazer o projeto e dar entrada no projeto, porque senão você vai ficar sem participar da anistia, porque você não vai entrar no automático. Se você não der entrada com a planta, pagar as taxas, vai perder o prazo e assim você vai perder a anistia. Então precisa que um técnico, mesmo que você ache que vai para o automático, que não vai ter custo, que não vai ter problema de ter necessidade de entrar com o projeto, você obrigatoriamente, ou pelo menos por segurança, é importante que você faça uma consulta com alguém que entende do assunto, que alguém que já é do ramo, para entender se você realmente vai ser pelo automático, porque se não for e você esperar, você vai acabar perdendo o prazo. Um outro ponto o que acontece se perder o prazo da anistia, né? Acontece o seguinte, como aconteceu na anistia 2003, eu já trabalhei há um tempo, né? Atuei analisando o processo de anistia 2003, não necessariamente no tempo da anistia, mas posteriormente atuando em órgãos públicos. Uma reclamação recorrente que eu tinha atendendo essas pessoas que entraram com a anistia 2003 era o seguinte, que teve um vizinho, um amigo ou alguém que não entrou ou não tinha entrado numa anistia anterior que teve de 94 e foi multado. Então, assim, a anistia, ela vem para pegar essa galera que, depois que a lei mudou, então eu tenho novas exigências de construção, depois que essa lei mudou, eu vou regularizar todo mundo e a partir daqui para frente eu vou ser mais firme. Então eu vou começar a cobrar mais dessas pessoas, que ela esteja regular. Se eu dei uma facilidade de se regularizar com uma anistia, a pessoa não se regularizou, a tendência é que a fiscalização aumente, que você seja multado. Afinal, não tem por que ter anistia se você não participar dela e não tiver nenhuma punição. Então, é ideal que quem tem para se regularizar, quem tem que se regularizar, quem está com imóvel irregular, participe dessa anistia, porque a tendência é que a coisa fique mais séria e mais pesada. Afinal, outra anistia a gente só vai ter daqui uns 15 anos, e a prefeitura com certeza não vai fechar os olhos para as irregularidades que vão ocorrer daqui até lá, tá? Um outro ponto projeto a preço de banana. Isso está acontecendo muito com a gente. O pessoal liga e fala, eu queria saber quanto custa, qual que é o serviço de vocês. Em primeiro lugar, né? Se a gente está tratando da regularização de um imóvel não é igual ao outro. Segundo, tem taxas como a outorga onerosa que muda de imóvel para imóvel. Então se eu for regularizar seu imóvel, for regularizar do seu vizinho que está 2 quarteirões acima, você tiver a mesma área de terreno, a mesma área construída, 2 projetinhos iguais, é provável que tenha diferença nesse do que no do outro, né? Ou seja, nesse do seu vizinho do que no seu imóvel, ou vice-versa, que eles não sejam exatamente idênticos. Que você pague mais taxa, menos taxa, que tenha anuência, que seja necessário talvez alguma demolição, porque o coeficiente dele mudou, ele está numa zona diferente ou coisa do tipo. Então, assim, tem muita gente hoje no mercado que está agindo igual final de ano, né? Geralmente, final de ano chega lá dia 20, dia 10 de dezembro, você vê uma galera vendendo fogos de artifício, vendendo lâmpada de Natal, mas não necessariamente aquela pessoa tem histórico de atuar naquela área, tem experiência e tem uma base para atuar com aquilo. Eu costumo dizer que é fácil, né, vender a lâmpada de Natal, a luzinha de Natal lá no dia 20, no dia 24, mas se ela der problema, certeza que quando você for procurar essa pessoa lá no dia 26, 27, no dia 1º de janeiro, para ter uma garantia, ter um suporte, essa pessoa não vai conseguir te atender. Por quê? Ela simplesmente está aproveitando essa demanda, essa corrida, essa euforia, tanto do Natal como nesse exemplo que eu estou usando da anistia, e cobrando para fazer planta. Então, assim, se for para fazer planta, gente, sem analisar o caso, é melhor, sei lá, pega um estagiário ou você mesmo faça a planta no AutoCAD, pega um cursinho de AutoCAD no YouTube e faça a planta.
Porque o segredo da anistia não está em fazer a planta, levantar a construção. Primeiro que não é uma planta, é um projeto que tem um padrão da prefeitura. Segundo ponto que, se esse projeto for feito e protocolado e você tiver que pagar outorga onerosa, eu tenho um caso de outorga onerosa que deu mais de 50 mil reais. A pessoa contratou a consultoria com a gente analisou, viu que tinha 50 mil reais de outorga, ou tinha outros casos, né? Ou o caso que tinha que demolir, ou o caso que ela precisava de uma anuência que ela não ia conseguir. Eu cheguei a pegar casos de que a pessoa invadia a área pública e nem sabia, porque a calçada era mais larga, todo mundo construiu no alinhamento igual. E aí, se qualquer caso desse aconteça, você vai ter o seu processo indeferido e vai ser multado em mais ou menos R$230 o metro quadrado. Como virou o ano agora, o valor da multa mudou. Então, assim, sim, tem gente cobrando R$1.000 para fazer anistia, mas ele não está te cobrando para fazer anistia, ele está te cobrando para fazer um desenho. Entendeu? Apesar dele ser engenheiro, ser arquiteto, ele não é uma pessoa especializada no assunto, porque se ele fosse, ele teria o mínimo de ética e de responsabilidade, saberia que antes precisa analisar o seu caso, porque se você tiver uma outorga super cara, você não vai conseguir fazer o pagamento disso. Se você não tiver a documentação, você também não vai conseguir entregar no prazo. E se o seu imóvel tiver que demolir, pode ser que você não queira demolir. Então, em todos esses casos, acontece o seguinte, você necessariamente precisa de uma análise, porque se qualquer coisa dessa que aconteceu ou outras que podem acontecer, o seu processo vai ser indeferido. Então você vai perder o que você pagou para essa pessoa fazer o levantamento, fazer um projetinho, vai perder as taxas que pagou e ainda vai ser multado. Então assim, às vezes o barato sai caro.